Ei, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula de ciências. E aí, vocês assistiram o vídeo que eu sugeri para vocês? Eu espero que tenha ajudado, né, mais a entender o ambiente aquático, o ambiente terrestre, né? E vamos, então, partir para a correção das atividades que eu deixei na semana passada. Aqui na atividade da página 40, então, pessoal, o número 1 tá pedindo para a gente ver qual é o componente, né, que torna o ambiente aquático, o lago e a floresta, né? Qual que é o ambiente que é diferente? No caso aí é a água, né? Porque a luz do sol bate nos dois, os animais têm nos dois, as plantas também, mas a água tem somente no lago, né? Na floresta tem, mas não tanto, né? No número 2 pediu para desenhar, né? Então eu representei o animal adaptado à vida do ambiente aquático, os golfinhos, e no ambiente terrestre, os cactos, que são as plantas, né? Na página 41, pediu pra gente, no número 3, né? Citar as diferenças entre as duas figuras, né? Entre as duas plantas. Então, a gente pode ver ali que no campo, as plantas, elas são baixinhas, né? Não são tão altas quanto da floresta. A coloração, ela é amarelada, né? Não tem tantas árvores, não tem tantas plantas, quanto na floresta, que são vários tipos de plantas e plantas grandes, né? E a coloração é mais verde, né? Do que a outra. Mas as duas são lindas, né? Com suas particularidades. Na atividade 4, né? A gente tem dois tipos de animais aí, as aves e o inseto, né? Que é a borboleta. Na letra A tá perguntando qual é a forma de locomoção desses animais. Então, eles se locomovem voando. E para a gente identificar o que tem em comum nesses dois que permite, né, essa locomoção. Então, o que permite a locomoção deles são as asas, né? Para que eles possam voar. Bom, na página 42, pessoal, no número 5, tá pedindo para a gente observar as duas imagens e o que os corpos desses animais, eles são adaptados para o ambiente em que eles vivem, né? Então, no seu caderno, você tinha que escrever o corpo de cada um deles e apontou como o formato favorece esse animal, né? Então, o tatu, ele tem um corpo adaptado para escavar o chão e para viver em tocas, né? Para se defender, ele usa essa carapaça dele que é bem dura, né? Então, quando ele vê que tem algum perigo, ele se transforma numa bolinha, ele usa essa carapaça para que ela não... para que o inimigo, né? Para que nenhum outro bicho venha atacá-lo, né? E ele tem umas garras longas e resistentes que permite que ele possa cavar ou entrar em buracos, né? E a arraia, ela tem um corpo, né, adaptado para o ambiente aquático, né, com as nadadeiras, né, o que facilita então a locomoção dela dentro do mar, né? Lógico que você colocar ela numa terra, ela nem vai sobreviver, correto? Bom, no número 6, pediu para desenhar um ambiente terrestre que não fosse uma floresta. Porque quando pensa em ambiente terrestre, a gente vai logo para a floresta, mas existem vários. A Carol mesmo já deu um texto numa atividade sobre o deserto, né? E ali a Carol colocou uma savana, olha a diferença. Quase árvore nenhuma, né? As plantas bem baixinhas, como lá da imagem da atividade, né? Lá atrás. Mas é um ambiente terrestre também, ok? Aí vocês poderiam colocar o deserto, né? Os lugares que tem gelo, o ambiente urbano também, ok? No número 7, pediu pra gente, então, numerar os animais aí conforme a forma de locomoção de cada um deles, né? Então, eles estão numerados aí, certinho para vocês poderem, né, fazer aí na atividade de vocês, ok? Então, aqui tá a página 42 e aqui a página 43. Beleza, pessoal? Partindo, então, para as últimas atividades, que vai falar agora sobre ambiente urbano, né? Aqui era para a gente colocar U se a frase for para ambiente urbano e R para se fosse rural, né? Então, as três primeiras aqui, né? Poucos animais silvestres, é um ambiente bastante modificado pelos seres humanos, é um ambiente das cidades, é tudo urbano. Já as de baixo, muitos animais silvestres, grande área em que são criados os animais e feitas plantações de alimentos, e é um ambiente de fazendas, então é um ambiente rural, ok? Observando então os dois tipos de ambiente aqui, né, gente? Responda
as perguntas no caderno, né? Em qual deles há muitas plantas de um só tipo? Por quê, pessoal? Aqui na floresta, a gente já viu lá atrás, que são várias plantas com várias espécies de plantas diferentes. Altas, baixas, de frutas ou não, de flores. Na floresta existem várias. E não tem a mão do homem. Aqui na plantação de milho, né, a gente tem uma espécie só de planta, que é o milho, e ele só tá aqui porque o homem plantou, cuidou para que eles crescessem, né? Então, em qual deles há muitas plantas de um só tipo? Então, é aqui, ó, na plantação de milho, né? E qual a variedade maior? É na floresta, ok? Pessoal, atividade corrigida no vídeo. E hoje, pessoal, nós vamos para uma outra etapa aí do nosso livro, lá na página 48 e 49, que nós vamos conhecer um pouco sobre as mudanças que alguns animais sofrem, desde quando eles são ali um bebezinho até quando eles vão para a fase adulta, tá? Então, nós vamos falar de 2 animais, vocês acompanhem comigo aí. Primeiro nós vamos falar sobre os sapos e depois nós vamos falar sobre as borboletas. No seu livro tem um esqueminha, mas aqui a Carol vai mostrar passo a passo, tá? Então, primeiro aí da evolução dos sapos. Primeiro, a mamãe sapo vai lá e bota os ovinhos. Aí tem esses ovinhos lá dentro da água, tá, gente? Aqui eu vou mostrar só esse esqueminha aqui, beleza? Depois eu mostro por completo no final. Depois de uns dias, os sapinhos, eles começam a se formar dentro desses ovinhos. Só que eles não são sapos ainda. Eles são chamados de girinos. Até eles completarem a fase adulta, eles são girinos, ok? E aqui começam a formar os girinozinhos, tá vendo? Aqui, ó, dentro do ovo, aqui, ó, que tem um desenhozinho assim, meio, né? Então, tá aqui os girinos. Quando eles saem dos ovos, os sapos, eles são dessa forma, quase uma lagartinha, tá vendo? Ó, eles têm aqui uma cabeça bem maior, tem um rabão, não tem as patas ainda, não tem aquele formato de sapo ainda, ele ainda é um girininho, bem pequenininho. Com o passar do tempo, começam então a nascer as patas traseiras. Primeiro, as traseiras. Olha aqui, ó. Tá vendo as 2 patinhas aqui? Mas ele ainda não tem um formato de sapo. Olha, tem esse corpo aqui que começou a nascer umas patinhas e ainda tem essa cauda grande aqui. Passou mais um tempo, começam a nascer então as patas dianteiras, as da frente. Olha, ele já está crescendo. O rabo começa a querer diminuir, as pernas estão mais longas e aqui já nasceu as da frente. Passado mais algum tempo, ele já tem um formato de um sapo, tá vendo? E a cauda dele começa a desaparecer por completo. E ela some, pessoal. Quando some é quando ele já tá um sapo adulto. Completamente diferente de quando ele nasceu aqui, ó. Aqui ele já não tem rabo mais, ele já tá com todas as patas, né? Tanto as traseiras quanto as dianteiras já formadas. E aqui é a última fase desse sapo. Ele já é um sapo adulto aqui, tá? Então, antes dele se transformar nesse sapo, ele passa por toda essa evolução. Num desenho, ela fica dessa forma, ó. A mamãe bota os ovos, dado um certo tempo, ele já tem os girininhos lá dentro. Isso tudo só acontece dentro d'água. Ele só sai da água quando ele se torna um sapo adulto, ok? Então, aqui, ó, os girininhos. Aqui ele tá começando a querer sair, mas ainda tem aquela cauda, tá vendo? E quando ele se torna um sapo adulto. Pessoal, aqui a Carol sugere um videozinho, uma musiquinha. Vocês podem achar um pouquinho, né? Ai, infantil, mas não é. Explica direitinho essa evolução do sapo através da musiquinha, é bem bacana. A Carol vai deixar o link lá no cronograma, tá? E fala sobre o ciclo da vida de um sapo, beleza? Prestem atenção, acessem, tá? Para vocês entenderem um pouco mais. Desculpa. Bom, agora nós vamos falar sobre as borboletas, que também sofrem essas modificações. Tanto as modificações do sapo quanto as borboletas são chamadas de metamorfose, tá? Então, nós vamos agora falar sobre as borboletas. Primeiro, vem cá, né? Colocam os ovinhos numa planta. Quando esses ovinhos eclodem, né? Vem uma larvinha bem pequenininha.
E a partir dessa larvinha, ela começa então a se alimentar das plantas e vai crescendo até ela se transformar numa lagarta, que ela já tá uma lagarta já crescida. Porque primeiro ela é uma larvinha mesmo, bem pequenininho. Quando ela sai do ovo e vai se transformando em lagarta, ela passa o tempo todo, pessoal, comendo. Ela precisa comer muito. Então ela vai sempre se alimentar das plantas, ok? Dado um certo tempo, ela começa então a querer descansar. Então ela vai formando aqui, ó, a pupa, ou crisálida, ou casulo. Tá vendo? Que ela tá começando a formar aqui a casinha dela. Ó, mas ela tá aqui, ó. Ela gruda aqui num galinho e começa então a fazer esse casulo, né, para ela ficar lá dentro. Aqui, ó, já tá quase todo completo, tá vendo? E ali ela fica guardadinha. Pronto. Aqui ela tá fechadinha na casinha dela. Beleza? Vai passar um tempo, essa casinha ela vai mudar a coloração dela, tá vendo? Mas aqui a gente já consegue ver até uma asinha aqui, viu? E aí, pessoal, ela já começa a sair deste casulo. E aí, ela termina de sair e se transforma em uma linda borboleta. Então, olha só, para ela se transformar nesse bicho lindo, primeiro ela é um ovinho, depois uma larva, uma lagarta. Olha como que a natureza é incrível, gente. Né? De uma lagarta nasce uma linda borboleta. Uma curiosidade, não é porque essa lagarta aqui é amarela que a borboleta vai ser amarela, não. A cor dela modifica, tá? Lá dentro do casulo. E uma outra curiosidade é que a lagarta permanece no casulo por apenas 2 semanas, conforme o corpo se transforma em uma borboleta. Então, desse período todo aqui, passam-se 2 semanas, ela já está desse jeito, tá? Aqui a Carol também sugere um outro vídeo que também vai mostrar, porque aqui a Carol mostra como um esquema. No vídeo vocês conseguem ver direitinho todo o processo dela comendo, né? Dela sendo larva, dela sendo lagarta, dela se alimentando, até chegar a ser uma linda borboleta. Tá bem, pessoal? Assistam então o vídeo para vocês, né, se inteirarem mais da matéria. E fico por aqui com o sapinho, com as borboletas, deixando um beijo muito carinhoso, um abraço virtual bem apertado e a gente se encontra na próxima terça-feira, pessoal. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau.